Obrigado, Senhor, temos essa promessa em nosso coração. Estamos muito perto, quase no lar. E essa esperança deve estar vibrando em nós, Pai. Frente aos problemas, às lutas que estamos enfrentando e o momento que o mundo passa, precisamos ter a esperança em nós de que estamos perto, quase no lar. Muitas vezes as preocupações, Pai, fazem com que nós percamos o foco, que é de apressar a Tua volta, de falar da Sua volta, dessa esperança que muitos precisam hoje. Mas nos ajuda, assim como cantamos. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom principal da canção. E aqui estamos nós, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra no dia de hoje, que o Senhor nos usa, para que possamos a cada dia mais entender o Teu amor em nossa vida. Que esse estudo seja um estudo iluminado pelo Espírito Santo, que possamos entender a Tua vontade. Para nós, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós vamos estudar o livro de Naum. Eu gostaria que você, por gentileza, pegasse a sua Bíblia aí e que nós juntos lêssemos o livro de Naum. Por favor, você que está em casa também. Glauber, essa do meio, ok? Ou só aquela do canto? Tudo bom, pessoal? Vamos lá. Naum. E aí você pode estar falando, pastor, você está complicando a nossa vida aqui. A última vez que eu vim aqui, preguei de Ageu. Agora Naum. Aí você pode falar assim, pastor, a próxima vez você vai falar de Abacuque. Sim, é Abacuque. Meu próximo sermão é de Abacuque, que vai ser no dia 24 de janeiro. Nós vamos estudar sobre Abacuque. Faça planos para estar conosco. A lição de Abacuque, meus amigos, é sensacional e fenomenal, assim como a de Naum. Mas eu gosto muito de estudar os profetas menores. Eu amo estudar os profetas menores, de coração. Por quê? Os profetas menores, como o próprio nome diz, não é porque é menor de importância, mas menor de tempo, eu já expliquei isso aqui para vocês, de atuação. Porque eles têm mensagens muito incisivas para o povo. E você concorda comigo que muitas vezes nós precisamos de mensagens incisivas a nós, no sentido de que assim, isso está errado, isso precisa mudar, ponto. Precisamos de mensagens assim, não é verdade? Você pode lembrar na tua criação e na tua vida, quantas vezes os seus pais tiveram que chegar a falar para você, ó, tem que ser assim. E aí as crianças em algum momento da idade perguntam, né, por quê? E aí o pai fala, porque sim, e acabou. Tem que ser feita a mudança. E assim também a gente encontra nos profetas menores, pela questão da brevidade do tempo de falar da mensagem. A gente precisa falar da mensagem rápido. E por isso, Deus, Ele envia vários profetas, principalmente nesse tempo, pela dureza do coração do povo. Para você ter uma noção. Vocês conhecem a história do profeta Oséias? Ou pelo menos já ouviram falar? Oséias é outro sermão que nós vamos pregar aqui. Oséias, ele tem uma mensagem para falar para o povo, que no resumo da questão, a mensagem que Oséias tem que falar que é o seguinte, o povo estava trocando Deus por outras coisas, por outros deuses, por adorações idólatras, e aí já está num ponto onde falar para o povo não adianta mais. Então o que Deus fala? Para Oséias, usar da sua vida como uma pregação. E olha o que acontece. Oséias vai, por ordem de Deus, e casa-se com uma mulher de prostituição. E sabe qual era a ideia por trás? Para dizer que, mesmo que ela fugisse, que ela saísse, que ela traísse, Oséias continuava fiel a ela. Assim como Deus, mesmo que o seu povo, mesmo que nós, né? Troquemos a Deus por outras coisas, pelo tempo, não damos atenção e adoração devida, Deus continua disposto
a nos amar. Para você ver como a vida do profeta era dura. Você que acompanha o Reavivados, quantos aqui estão fazendo Reavivados? Só para eu ter uma noção. Maravilha. O Reavivados aí, há pouco tempo atrás, nós estamos em Isaías. Acho que hoje foi Isaías 25, se eu não me engano. Há pouco tempo atrás, nós vimos que Deus dá uma ordem para Isaías colocar um nome muito específico nos seus filhos. Porque o nome dos seus filhos ia ser a pregação para o povo. Você vê, o profeta ele vivia em prol da mensagem. Os profetas menores, a mesma forma. Naum, ele tem uma mensagem breve, mas infelizmente, no caso de Naum, é uma mensagem onde não tem mais volta. Acabou. Naum só está avisando. Vai acontecer isso. Outro profeta que dá uma mensagem apenas de aviso e não advertência, porque existe diferença entre advertência e você avisar, né? Você está advertindo, você, a próxima vez vai acontecer alguma coisa. Mas quando você avisa, você está avisando só, né? Vai acontecer isso. Acabou. Não tem mais chance. No livro de Obadias também, o profeta Obadias, ele vem falar contra os edomitas. Vocês sabem quem é o povo de Edom? O povo de Edom, os descendentes de Esaú, onde por várias décadas, né, por sempre, e hoje a gente acompanha essa briga aí, hoje nos países onde nós vemos, acompanhando as notícias, né? Por anos e por anos, a disputa e a briga dentre os irmãos de Jacó e Esaú, sendo que os dois se perdoaram, e isso para mim nunca fez sentido. Mas Obadias fala especificamente contra Edom, e que Deus tinha sentenças duríssimas contra ele. E Naum, a sentença é contra, e quando você acompanha comigo aí no livro de Naum, enquanto eu dei essa introdução, deu tempo de você procurar e abrir a tua Bíblia, que está no verso 1, aliás, no capítulo 1, no verso 2, nós vemos para quem Naum traz a sentença do Senhor. Lá na tela também, que diz ali, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Verso 3, aliás. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Nós vemos aqui que Deus está claramente dizendo uma sentença, e quando você lê o restante dos capítulos, no capítulo 2 e no capítulo 3, você pode virar a página da tua Bíblia, que vai aparecer bem certinho ali, o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vemos que essa mensagem é para, você já conseguiu achar aí? Contra quem que é a mensagem, você conseguiu ver? Nínive. Você lembra dessa cidade? Nínive, lembra? O profeta está aí, o profeta está aí, Fujão, o Jonas. Nínive, você lembra da história? Então, só para nós refrescarmos a nossa mente, volte algumas páginas aí na sua Bíblia, que eu quero pegar um ponto muito interessante para você da história. Jonas, no capítulo 4, e nós vamos ler o último verso do livro de Jonas. 4, verso 10 e o verso 11. Por quê? Você lembra que quando Jonas estava fugindo, Deus o trouxe de volta e trazendo da pior maneira possível, né, para Jonas, que era afundando, sendo engolido por um peixe, sendo cuspido, e depois ele foi pregar. Na sua Bíblia e na minha Bíblia também, na palavra de Deus diz a quantidade de pessoas que se converteram em Nínive. Você lembra quantas eram? Depois que Jonas pregou? Apenas todo o povo. Todo o povo. Se você acompanhar ali, o capítulo 3 fala sobre a conversão do povo. Toda a cidade de Nínive se converteu.
Glória a Deus. Quantas pessoas foram salvas? E se você tiver a noçãozinha da história, você vai lembrar que Jonas estava fugindo, por quê? Porque a cidade de Nínive era conhecida por algumas coisas. Por ser extremamente violenta, por ser uma cidade idólatra, por fazer parte do território dos assírios. E você tem trocentos deuses aí que eles adoravam. Mas, principalmente, era uma cidade onde não queriam ouvir a palavra de Deus. Por isso Jonas teve medo, fugiu. Mas Jonas foi pregar, a mandado de Deus. Só olha que interessante a reação de Jonas. A gente muitas vezes para nesse ponto da história, né? Jonas pregou, às vezes a gente para só no peixe. O Jonas foi engolido aí, acabou. Mas tem toda a história depois. E o que mais me deixa indignado, ou curioso, é notar como termina o livro de Jonas. Porque você pode imaginar que termina assim: Jonas pregou, salvou as pessoas, Jonas voltou feliz. Ah, é mesmo, eu precisava pregar. Negativo. Olha qual foi a reação de Jonas depois que ele pregou, mesmo sabendo que todos foram salvos. Olha a reação dele. Capítulo 4, verso 10 e o verso 11, diz assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus termina fazendo uma pergunta para Jonas. Por quê? Se você acompanhar um pouquinho ali antes, Jonas, ele amaldiçoa a planta qual a árvore a qual ele está sentado, ou seja, ele fica indignado porque a árvore murchou. Mas foi Deus que havia mandado, por quê? Para mostrar que Jonas teve compaixão de uma árvore e não teve compaixão de 120 pessoas, 120.000 homens que ele ali estava citando. Jonas, então, fez um trabalho, digamos assim, com um sentimento obrigado a fazer, pregou com raiva, mas salvou aquele povo, mas terminou o livro ainda indignado. Senhor, eu fui lá, não queria ter ido, mas fui. Aqui nós podemos pegar a primeira lição, né? Quantas vezes nós fazemos o trabalho que é para Deus, muitas vezes com um sentimento que não vem de Deus. Tem que fazer uma visita, tenho que dar um estudo bíblico, fiquei cansado, não vou poder hoje. Ou se pode, vai assim, ó, bufando de raiva. Mas nem aceitou o batismo, não valeu nada. Os frutos estão sendo plantados. Quantas vezes a gente faz as coisas, o serviço para Deus, não querendo fazer? E isso é algo que nós precisamos repensar, como está a nossa atividade missionária. Como está a nossa vida missionária. Nós estamos fazendo o trabalho missionário com gosto, com amor, porque queremos e precisamos fazer? Ou estamos indo por uma obrigação? Ou para aliviar a consciência, aliviar a mente que estamos fazendo o trabalho que Deus pede? Precisamos pensar. Jonas terminou sua missão com raiva, indignado. E Deus lhe deu uma missão, Deus lhe deu ainda uma advertência. Jonas, você não teve compaixão de uma árvore, mas teve compaixão de um povo, amigo. Eu tenho compaixão do povo. Passaram-se 200 anos, e aí você vai de volta lá para Naum. Nós estamos em Nínive de novo. Porém, no cenário mais triste que aquele passado. Porque 200 anos depois, Nínive volta a cair nos mesmos problemas. Nínive volta à idolatria, Nínive volta à violência absurda,
Nínive volta a trocar tudo aquilo que tinha aprendido com o profeta Jonas pela vida mesquinha dos assírios. E se você ler um pouco mais, no capítulo 2, a cidade, e ali diz um pouco mais, dá uma declaração de como vai ser e como aconteceu a destruição da cidade. Nínive, ironicamente, é destruída por uma grande inundação. Aí você faz ligando os paralelos, né? Jonas, para que fosse para Nínive, ele precisou ser afogado, mergulhado. E Nínive tem o seu final como? Mergulhada, inundada, literalmente falando. Saiu do mapa, Nínive não existe. Teve o seu fim com a consequência ruína total. O capítulo 3, no verso 1, dá mais detalhes de Nínive. E você percebe que parece que não havia mais chances para que Nínive se convertesse novamente e voltasse aos caminhos do Senhor. Capítulo 3, verso 1 de Naum diz assim: ai da cidade sanguinária. Lembra que nós falamos? Uma das características de Nínive era a violência, em demasia. Então a cidade passa a voltar a ser o quê? Sanguinária. Além do mais, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Verso 2: eis o estalo de açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Você percebe como a cidade voltou a ser extremamente sanguinária e principalmente opressora. Mas eu quero voltar com você lá no capítulo 1. Porque você pode imaginar assim: pastor, mas Deus poderia dar mais uma chance, afinal Deus, está escrito no verso 2 ali do capítulo 1, começa dizendo o verso: o Senhor é Deus zeloso, e o verso 7 diz outro, que você conhece muito bem, mas talvez você não sabia que estava em Naum esse verso, capítulo 1, verso 7, que diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E o verso 2 está dizendo ali, né? O Senhor é vingador e cheio de ira. Como nós podemos lidar com esse verso? Verso 3, por exemplo, está escrito ali, ó, você conhece: o Senhor é tardio em irar-se. Já tinha ouvido falar desse verso, né? O Senhor é tardio em irar-se. Aí em Naum. Amigos, o que nós precisamos refletir aqui é uma frase simples, que você conhece muito bem lá em Romanos 6:23, que o salário ou a consequência do pecado é a morte. E nós podemos colocar outra palavra, que a consequência do pecado é a destruição, clara e plena. Quantos aqui já ouviram falar de algo que hoje em dia está tomando todas as tecnologias e meios possíveis, que é a inteligência artificial? Quantos aqui já ouviram falar sobre isso, inteligência artificial? Nós do colégio lidamos com um grande inimigo da educação que se chama ChatGPT de pato e T de tatu, que é uma ferramenta que pode ser muito bem usada para o bem. Mas, por exemplo, se eu tenho que fazer um trabalho sobre as placas tectônicas, eu peço para o chat, falo assim: chat, me descreva as placas tectônicas. Ele vai escrever. E o que é mais interessante, esse chat, ele não pega de nenhum banco
de um site que está pronto, tanto que qualquer pesquisa que você faça lá, se você copiar e colar na internet para ver se ele pegou de algum lugar, não, é algo extremamente novo. Eu tenho uma apresentação, só que eu não trouxe aqui. Eu escrevi lá no chat GPT para ver se ele poderia me dizer o que é a igreja adventista. E é muito interessante que o chat GPT, irmãos, ele prega, e ele prega bem, porque ele escreveu que a igreja adventista é um movimento profético e tal, e escreveu, falou da parte da saúde, do sábado, escreveu bem. E aí eu fiz e tem outra parte no chat que você pede para ele te gerar imagens. E aí nessa eu pedi para gerar Jesus, gerou Jesus da maneira como nós vemos aí, desenho e tal. Mas aí eu estudando sobre Naum, bem na época eu pedi para ele, chat, me gere qual é a imagem que você vê de pecado. Pecado. Eu gostaria muito de ter trazido essa imagem, mas não consegui. Mas a descrição chega a ser assim, não vou dizer assustadora, porque não é um bicho que ele bota lá, mas ele coloca 4 pessoas, novo, uma pessoa nova, e tudo isso são pessoas que são geradas, né? Tudo é fictício. Mas ele coloca como se as pessoas estivessem se desfazendo, como se elas estivessem se destruindo. E o que eu achei interessante é que apareceu novo, gente de mais idade, adultos e por aí vai. Você sabe aquele verso que Jesus fala, se eles não falarem, até as pedras falarão. As pedras já estão falando há muito tempo. Amigos, eu não sei quais são as promessas, você de casa aí também. Vira o ano e a gente faz muitas promessas, né? Nós planejamos muitas coisas. Mas nós devemos planejar um pouco mais sobre a nossa vida espiritual também. Deus nos faz advertências sérias e severas todos os dias. Quanto estamos dispostos a mudar? A consequência do pecado é destrutiva. Não é que Deus se fechou os olhos para Nínive, não é que Deus esqueceu Nínive e deixou Nínive num canto, muito pelo contrário. Deus fez um profeta, mesmo não querendo, sendo usado com raiva, com a totalidade e a plenitude do Espírito Santo para pregar e converter toda uma nação. Só que o fato de voltarem mais uma vez, e de quantas vezes deve ter acontecido, dentro daquela nação, de todos esses anos que passaram, de pessoas que tentaram ajudar, de pessoas que tentaram falar, é uma declaração clara para Deus de que Nínive não queria mais o cuidado e a proteção do Senhor. Não é que Deus levanta o mal contra o povo, isso não. Se você ver lá em Jeremias, você vai ver claramente que Deus não se contenta com a destruição. A destruição não vem de Deus. A destruição é um fruto e uma consequência do pecado. E o pecado é o afastamento de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos de sua presença. E a presença de Deus é salvadora. É um pastor que ele resume livramento em uma expressão. Livramento. Livramento não é quando Deus nos tira de uma situação e nos bota para outro canto. Nos livrou. Mas nós podemos resumir livramento de Deus como sendo a presença de Deus. Conhece a história dos 3 amigos de Daniel? Conhece, né? Eles foram livrados da fornalha, mas passaram pela fornalha. Deus estava lá, a presença de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões, estava lá. Mas ele foi e ele recebeu o livramento de Deus, que é a presença de Deus no meio das circunstâncias e as provações. Nínive escolheu não ter mais a presença de Deus, mas não tendo a presença de Deus,
passar por dificuldades e provações sozinhos pode ser fatal. Deus, acima de tudo, respeita o seu livre-arbítrio, respeita a sua escolha. E eu oro para que nós estejamos fazendo as escolhas certas, de estar ao lado de Deus e escolher obedecer. Como um pai que repreende o seu filho para mudar por amor, Deus assim nos faz. Essa é uma luta que eu travo, essa é uma luta que você trava, e nós vamos travar, até a volta de Jesus, sabe? Você que luta, você de casa também, sabe que é difícil. É difícil. Satanás é astuto. Ele vai fazer de todas as coisas para que você pense que Deus te abandonou e que Deus pode te perdoar e que você pode praticar ou fazer mais uma vez e se afastar de Deus, porque Deus vai te perdoar mesmo. Mas, amigos, o pecado é destrutivo. Onde o afastamento de Deus pode ser fatal. Por isso eu deixo essa mensagem para você, para mim, principalmente, para que nesse ano, esse finalzinho, mas que nós já possamos fazer planos. Acima ou primeiro do que todos os planos que nós tivermos na vida, mas de que seja o primeiro plano: Senhor, esteja comigo em todos os momentos de todos os meus dias. Senhor, eu preciso do teu livramento, que é a mesma coisa que, Senhor, eu preciso da tua presença comigo. E que Deus possa nos blindar com os seus anjos em todo momento ao nosso redor. Eu queria orar com você, para você que tem esse desejo no coração, de fazer planos para que Deus esteja com você, de colocar Deus em primeiro lugar em todos os aspectos da sua vida. E eu gostaria de orar com você. E eu me coloco dentro disso porque eu quero. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nós pecamos e caímos. Mas o importante é confiar que Deus está do nosso lado, pronto a nos perdoar, e fazer diferente e mudar de vida. Esse é o sinal do arrependimento, mudança, que precisamos. Porque, Pai, sabemos que sem Ti nada somos. E como vivemos num mundo repleto de pecado e perigo, onde a sua palavra é lâmpada e luz no meio às trevas que ilumina ao nosso redor. Pai, o Senhor acompanha a nossa vida e sabe que nós caímos. Mas nós queremos a Tua mão para nos levantar, Pai. Muitas vezes nós não temos ou não vemos a Tua presença, mas o Senhor está aqui do nosso lado. Assim cremos. Mas nos ajuda a enxergar. Nos ajuda a ver que o Senhor está conosco e nos abraça e nos protege. Senhor, vimos o fim trágico de uma cidade que aceita a sua mensagem, mas logo depois se esquece. Mas por favor, Pai, nos ajuda a não ser como Nínive, e sim a clamar pela sua presença em todos os momentos, e nesse ano que se inicia e vem já aí, possamos primeiramente clamar e fazer planos de estar ao seu lado em todo momento, em todos os dias. Senhor, nos despeça em segurança, nos dá uma ótima semana em Tua presença, e a certeza de que seremos livrados e libertos por Ti. Em nome de Jesus oramos, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, é no nome dele que fazemos essa oração. Amém.